Bom dia, transbordantes aí, cafeinados. Hoje estamos num dia mais que especial aqui, ó, num outro ambiente, com público. Tô aqui, ó, com Vânia, Tônia, a Gláucia, a Mônica Nunes. Gente, a casa tá recheada, linda e perfumada. Olha aqui, que coisa mais linda que eu ganhei. Ô, Senhor, me ajude a cuidar das plantas. E aqui também ganhei presente. Ganhei... eu vou abrir, gente. A Vânia já falou, faltou dedicatório que não deu tempo. Gente, uma Bíblia personalizada. Olha aqui, poder é disponibilidade. Ô, gente, minhas amigas... Aqui, 6 com Rafa. Minhas amigas não são pouca coisa não, gente. Não são pouca coisa não. Tô abrindo aqui agora e vendo. Tem bom demais, né? Ô, coisa boa. E também... o presente tinha que ser uma Bíblia, né? Tinha que ser mesmo. E também um quadro. Olha aqui que coisa linda. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Encerramento da leitura da Bíblia. Gratidão, Rafa. E olha aqui, a fotinha nossa do encontro, quem teve aqui na Live 1000, lá na Casa Amarela. Olha que recordação, gente, que eu vou guardar assim, com muito carinho, né? Nós todas estamos muito preenchidas com a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Porque estar aqui, chegar aqui, até aqui nos ajudou o Senhor mesmo. Hoje é o dia 291 desse ano, de 366, quinta-feira. Vamos sempre recordar um TBT desse, né? E 17 de outubro de 2024, estou em Lajinha, na minha terrinha, com as minhas conterrâneas lagienses aqui. E hoje é o nosso encontro 1099. Aprove a Deus não ser 1100, né? 1099. E aqui do 6 com Rafa, para a glória de Deus, né? Esse projeto que até coloquei aqui, ó, a última live desse projeto lindo que nasceu no coração de Deus. Te amo, Pai. Esse é o meu sentimento, a gratidão que eu tô no coração esses dias. E hoje vamos ler Apocalipse 22. Abriu só agora? Não, eu abri a live agora mesmo. Todo dia eu atraso uns minutinhos. Hoje o atraso foi proposital, esperando as meninas chegarem, Beth. Deixa eu dar bom dia aqui também. Deixa eu só escrever aqui, ó. Apocalipse 22. Pra gente, quem for chegando, se situar. Deixa eu mostrar aqui novamente quem tá aqui comigo nessa manhã presencial. Eu falei, gente, hoje eu escovei dente, passei perfume, troquei de roupa, né? Bom dia aí. Bom dia, Ronilton. Deixa eu dar bom dia para todo mundo que já chegou. Helena, que já tá em casa, graças a Deus, né, Helena? Bom dia, Suzana. A Mônica tá aqui, a Patrícia Procópio. Cadê o Lídia? A Dira, bom dia, Dira. Rosemary Gambate, a Mônica Receputi, Beth Drummond, Vânia tá aqui, Kátia, irmã Marlene, a Glaucia tá aqui também. Bom dia, Beni, Suzy, Darly, Jace e Nilda. Muita gente que veio aqui na Live 1000, né, tá aqui presente hoje conosco. Que coisa boa. Ontem, nós finalizamos a live com o seguinte filtro. Não desista de reinar. Somente os que vencem herdarão as promessas. Até teve alguns questionamentos no final da live, né, Mônica? Que é tão bom. Vai herdar, né? Sabe? Salvação. Essa questão, a live, a Mônica até comentando, né, questionando. Mas e a promessa de eu e minha casa? E que a esposa santifica o marido? E a gente falou sobre isso ontem, né? E esse filtro foi baseado no verso 7 do capítulo 21, que a gente leu ontem. Eu até fiz confusão. Ontem eu fiz uns stories. Eu achei que hoje a gente ia ler 24.
Aí eu falei, é um antes do final? Eu falei que eu tinha lido 23, mas eu fiz confusão. Apocalipse só tem 22 capítulos. E é baseado no verso 7. O filtro, né? Aquele que vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então, não desista de reinar. A gente passa, todas nós aqui, se a gente for dar, eu acho que dá para fazer umas 1000 lives, só para contar a história de cada um, né? De tantos desafios, né? Tônia tá aqui do nosso lado, compartilhou tanta coisa com a gente nesse ano, né? De desafios que ela tem vivido, né, Tônia? E Mônica chegou mais cedo aqui um pouquinho, a gente conversando também. Então, assim, cada um passa lutas incessantes, e a gente tem visto aqui, lido em Apocalipse, com leveza, né, Tônia? Tônia até estava comentando aqui, gente, eu nunca pensei que eu fosse ler Apocalipse e entender uma coisa, né, Tônia? Não foi assim que você falou? Quer falar? Pode falar. Não, eu só comentei assim, gente, eu nunca pensava que eu ia entender Apocalipse, porque eu sempre achava, ficava desanimada até de começar, sem orientação de uma pessoa, né? E a Rafaela, nessas lives, ela abriu nossas mentes para entender melhor. Então, assim, esses desafios que a gente passa, apesar deles serem pesadíssimos, porque é o que estamos passando hoje, não se compara a dores que virão, mas ao mesmo tempo, o que nos consola e nos impulsiona a não desistir é saber tudo isso também que está em Apocalipse, que está preparado para nós. Então, a gente tem que ler Apocalipse com essa leveza, com essa responsabilidade para entender o fim das coisas, mas com essa leveza de pensar assim, esse mal, ele não é para mim. Porque o que a gente já fez alguns filtros também sobre isso, né? Sobre essa questão de que Deus tem preparado pra gente coisas incríveis, mas tem hora que eu leio os comentários, aí perde o raciocínio. O Beni falando aqui, ó, que bom que não está sozinha. E aí ele fala em outra língua, até a hora que eu não entendo o que ele escreve. Mas amém, Beni. Entendi, não sei ler o que você escreveu aqui, mas eu entendi. Mas o que eu falo assim, a questão de herdar as promessas. Não, lembrei o que eu ia falar. O nosso presente é o hoje. Até esses dias a gente fez um filtro sobre isso, alguma coisa. Anteontem, né? Terça-feira. Hoje é o presente para reinarmos com Cristo. Então, eu falo assim com uma certa convicção de que a gente não vai viver esses flagelos terríveis que a gente já leu aqui em Apocalipse. Por quê? A Bíblia mesmo fala, basta cada dia o seu mal. E a gente vê que há ainda coisas para acontecer. A gente está vivenciando muitas coisas estão se cumprindo em nós, na nossa geração, coisa que quem viveu há muito tempo atrás não imaginava. Eu imagino que a Glaucia, por exemplo, que conviveu, filha de pastor, né, Glaucia? Tem essa característica. E acredito, o pastor Cecil, quem era mais velho? O seu pai, o seu Gerson, do que o pastor Cecil? Eu acho que sim. Sim, né? Então eu imagino assim que a Glaucia, por exemplo, que foi filha de pastor, né? Desafios também, né, Glaucia, de ser filha de pastor. Mas, e a dona Adélia, que a gente sempre lembra dela aqui, uma mulher sempre assim, estudiosa da Bíblia. Eu imagino de você já ter ouvido alguma coisa assim, nossa, a gente pensou que não fosse viver isso. Muita vez. Porque o seu pai faleceu, ele tinha quantos anos? 72. 72. Então, assim, é uma geração, né? Lembra quando a gente estava lendo no Antigo Testamento, né? Que passaram 70 anos até eles conquistarem Canaã, não é isso? Então, 70 anos é uma geração. Então, pensa assim, a realidade que o pastor Cecil contava, que o Sr. Gerson, né?
Eu imagino cada coisa. Você é uma das filhas das mais velhas, né, Vânia? Seu pai faleceu com que idade? 74. Mais ou menos a mesma idade, viveu mais ou menos o mesmo tanto que o pastor Cecil. Sim. E você lembra, Vânia, dele contar coisas assim, às vezes... Não pegou a era digital, né, Sr. Gerson? Chegou a pegar? Não. Então, nem o pastor Cecil, né? Então, assim, já ouvi muitas histórias, lembro de testemunho da dona Adélia contando em reuniões de SAF, né? Dos desafios que era. Sua mãe também, não sei se vocês já moraram no interior, Vânia. Sim. Então, às vezes o desafio é de ir para a igreja. E hoje, né? Andavam a pé, distância muito, né? De Palmeiras a Mutunzinho, a pé. Então, olha só, você vê que hoje, se a gente for fazer esse trajeto, que não tem estrada e tudo, não é, né? É desafiador, você imagina? Meu pai, ele foi pastor lá em Mantimento, ele ia a cavalo. A cavalo. São quantos quilômetros? Não, acho que é mais. Acho que é mais de 30. Ele ia a cavalo. Eu não conheço Mantimento. É. Então você pensa isso há quantos anos atrás, né? Ele já tem 22 anos que morreu, né? Pois é. Foi os primeiros igrejas que ele pastoreou foi lá. Então ele ia a cavalo, não tinha. E depois comprou uma motinha, depois um Jeep. Quer dizer, 59 anos isso atrás. Muita coisa, né? Então eu falo assim, são desafios totalmente diferentes que cada um vai passando, e como a gente vê em todos os desafios, em todo tempo, em toda era, né, do cristão, Deus promovendo o escape. Hoje, né, a gente compartilha tanta coisa da nossa intimidade aqui nessas lives, quantas dores, quantos desafios. Hoje a gente passa desafios, por exemplo, doenças mentais, até relacionado ao digital mesmo. Esses dias, não acredito que é coincidência, mas eu tenho ouvido e visto tanta coisa, até programas falando sobre a questão de vício de jogos digitais. Então, assim, são desafios para cada tempo. E a gente vê que até o final, né, se a gente for reler aqui, eu falei que o filtro foi baseado no verso 7 do capítulo 21, mas a gente relembrando aqui o verso 6, mesmo até no finalzinho, a misericórdia está gratuitamente sendo ofertada pelo Pai, que não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer em condenar ninguém, mas ele é o justo juiz, né? Então o verso 6, ó, e ele disse-me, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Então há esperança, principalmente para nós, amados filhos de Deus, que nos rendemos a essa maravilhosa graça, Ele não vai permitir que a gente vai passar alguma coisa que a gente não vai suportar. Estamos vivos, vencemos o dia de ontem, né? Bom dia, Lu, bom dia, Carol aí, pessoal que está chegando, Marcela. Quanto maior a fé, maior são os desafios. Concordo, Carolídia. Então, tem gente que fala, nossa, Rafaela, mas você conseguir fazer esse projeto de ler a Bíblia toda, tanto tempo. É fácil? Não é fácil para nenhuma de nós, né? A gente estava conversando isso esses dias, né, Tony? Não é fácil, mas realizamos. Então, assim, isso serve de exemplo, é claro que é um exemplo, assim, incomparável ao que a gente tem lido aqui em Apocalipse, mas serve de exemplo para nos mostrar quantas coisas somos capazes de fazer que a gente não imagina que é. Ontem a Rogéria me mandou uns vídeos de coisas que ela viveu ontem, que eu, à noite, até emocionada, conversando com ela, falei, Rogéria, o que Deus ainda vai permitir a gente ver e viver? Então é muito bom
servir a esse Deus, estar em unidade com pessoas que são amadas por Ele, como vocês, como essas amigas que estão aqui hoje presencialmente. É presente de Deus mesmo. Conseguimos, vencemos, né, Helena? O pastor sabe que usa muito esse termo. Vencemos, vencemos. Mas não acabamos de ler ainda não, então vamos ler, porque senão a gente não venceu ainda não. Abra aí Apocalipse 22 e vamos começar a leitura. Também é um capítulo pequenininho, 21 versículos. Vamos ler e depois a gente lê, concluir aqui com a explicação de Roma. E a gente finaliza com uma oração, um louvor. Hoje vai passar do horário um pouquinho, tá, gente? E João continua falando, né? E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então vamos imaginar aquele trono iluminadíssimo, que não precisa nem de ter sol. Hoje a gente já viu aqui, o sol já nasceu, aqui em frente estava tudo queimado, aí a chuva veio, já está aparecendo uns pontinhos verdinhos. Então vamos imaginar aquele trono esplendoroso, que se o muro da cidade era de pedras preciosas, você imagina o trono. A gente não tem nem cabeça para pensar, né? Então imagina aquele trono com aquela luz que substitui o sol e a lua. E saindo desse trono, um rio claro como cristal. Meu Deus, eu fico boquiaberta com a água que nasce no Bonanza. Você imagina o que nasce lá do trono do Cordeiro. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida. E engraçado assim, que é uma árvore onipresente, né? Porque ela está no singular aqui e ao mesmo tempo ela está em mais de um lugar. Olha, difícil da gente imaginar isso. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida. Então, eu tenho dificuldade de imaginar, assim, não sei vocês. No meio da rua tinha a árvore, tá, mas em cada lado do rio, vamos lá, havia a árvore da vida. Não, eu que interpretei errado porque eu não acabei de ler. No meio da rua tinha a árvore. E em cada lado do rio havia a árvore da vida produzindo 12 tipos de frutos. Que não são os frutos do Espírito, porque são 9, né? Sempre lembro da Beth, que a Beth gosta dos frutos do Espírito. Então deixa eu ler o versículo todo. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida produzindo 12 tipos de frutos. E dava o seu fruto todo mês. Então eu imagino que nessa árvore produzia. Depois você posta ali pra mim, Ivana, fazer favor? Aí eu abri só para dar uma refrescada, mas a gente já acalmou aqui. Então, se temos 12 meses, seria a árvore da vida produzindo um fruto cada mês? Pode ser isso, né? Lá não vai ter tempo de mês, de hora, de ano, porque vai ser eterno. Mas nos faz lembrar isso, né? 12 frutos. A gente sabe que o 12, ele tem eu não sei explicar, mas ele tem uma explicação bem clara na Bíblia. Né? O Mário, eu acho que já comentou isso com a gente em algum momento. E a gente leu no capítulo anterior também, que fala muito sobre o 12, né? Que a cidade tinha 12 portões, 12 anjos, 12 tribos, com o nome das 12 tribos. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, assim, o 12 ele é muito marcante na Bíblia. Então, essa árvore da vida, que ficava no meio da rua, lá da rua celeste, produzia 12 tipos de frutos e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para cada cura das nações. Gente, pode falar. O 12 representa totalidade e completo, o perfeito. Isso aí, vou até escrever aqui na Bíblia. Número 12. Número 12. Representa o quê? Totalidade. O completo, o perfeito.
totalidade, o completo, o perfeito. Semelhante ao número 7 também, né? Na Bíblia, que fala também sobre perfeição. Tanto é que o número da besta é quase perfeito, porque é 6, né? Não é 7, que a gente também já teve filtro essa semana, esses dias, sobre isso, né? O semelhante não é igual. O diabo o tempo inteiro quer se parecer, quer se assemelhar, quer para nos enganar, né? Então vamos lá, verso 3. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, porque o sol vai brilhar 24 horas, né? Que é o nosso amado Pai. E eles não necessitarão de lâmpada. Thomas Nelson, né? Já não vai fazer muita diferença aqui. Nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E eles reinarão para sempre e sempre. E ele disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Lembrando que esse em breve já tem mais de 2000 anos, né? Mas isso quer dizer que essa palavra não é fiel e verdadeira? Ela é fiel e verdadeira. Por quê? Muitos já encontraram com Cristo na sua morte, né? A gente fala isso constante aqui. Aí o versículo 7 na minha Bíblia está até escrito em vermelho, porque fala de Jesus. Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, vi essas coisas e as ouvi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu... Então assim, João era o bambambam, mas ele é igual a gente, insiste nos mesmos erros. Olha só, gurinha mesmo, ele levou o maior pito do anjo, né? Falando o quê? Não faz isso, não se prostra diante de mim. Aqui, ó, lá no verso 19, verso 10. E caí aos seus pés para o adorar. João caiu no pé do anjo que estava mostrando ele um monte de coisa linda. E caí aos seus pés para o adorar. E ele me disse: atenta para que tu não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, logo ali, João levou esse pito do anjo para ele não se curvar e adorar. O que o João faz? Faz a mesma coisa aqui no final, ó. Então ele me deu, e eu, repetindo 8, e eu, João, vi essas coisas e as ouvi. Então ele estava assim tão... tô lembrando daquela música do Cris Duran, né? Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou prostrar ou se em seus braços vou cair. Mas só que o Cris está cantando, falando em relação a Deus, né? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Então assim, a gente não consegue imaginar essa grandeza. Mas ao mesmo tempo, João ficou tão besta também. E se eu tivesse no lugar dele, eu ficaria também, ia levar um monte de pito também de anjo. Sem problema, né, Dorinha? Bom dia, Zi. Que o anjo foi e falou com ele de novo aqui no verso 9. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou o teu conservo de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, quem deve ser adorado? Nem os anjos aceitam adoração.
E como... Ai, a Dorinha tá lá na rodoviária de Valadares. Deus abençoe sua viagem, Dorinha. A Wélida tá no hospital lá em Valadares. É, ai, a Wélida tá aí em Valadares acompanhando uma amiga. A Mônica falou aqui. Então, olha só. E a gente fica tão boquiaberto com anjos quando a gente, né, lê sobre anjos. Quantas pessoas já tiveram experiências reais de visitação, né, de anjos, em sonhos, em muitas experiências espirituais. E a tendência da gente é encaminhar para a idolatria, né? A gente vê, por exemplo, tão bonitinha, né, tão ingênua, aquela oração, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso protetor, nananana. Será que a gente não tem que cuidar? Olha só, será que João não tinha motivo para querer, como diz a Mari falando aqui, né, Mari? Um pito atrás do outro. Exatamente. Será que não era justificável João, diante de tudo que ele estava vendo e ouvindo, escrevendo, dele falar assim, deixa eu dar uma douradinha, deixa eu me prostrar um bocadinho? E ele foi lá e levou um pito do anjo. Não se curve diante de mim. Então você pensa, a gente começou falando sobre desafios, né? Os anjos estão para nos servir. Nossos conservos. Como que o diabo ele quer fazer com que a gente não entenda isso? Com que a gente não tenha essa clareza? Um dia a gente tem. Ai, Senhor, muito obrigado. E ele disse-me, verso 10, não cele as palavras da profecia desse livro. Tipo assim, não passa a régua não, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. É interessante demais esse versículo também, porque a gente, até por fé, o que a gente quer? Ai, mas fulano é tão bom, né? Gente, como eu tenho aprendido e tenho compartilhado isso com vocês, sobre andar com o Espírito da verdade, a verdade precisa vir à tona, para que a gente não se iluda. Às vezes o negócio está escancarado, a gente se ilude, achando, não, vai melhorar, vai mudar, vai nananã, né? As coisas precisam ser verdadeiras. As coisas precisam ficar às claras, para que a gente não seja enganado. Quando a gente clama pelo Espírito da verdade, e às vezes as coisas se manifestam na nossa família, no nosso trabalho, em vários ambientes, às vezes até na nossa comunidade de fé, a nossa tendência é o quê? Querer camuflar, né? Querer falar assim, ai Senhor, mas por que isso está acontecendo? Olha esse versículo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Por quê? Para que as coisas não fiquem ocultas. Quando a gente pergunta assim, quem quer ser enganado? Ninguém levanta a mão. Né? A gente não quer até se gabar disso, né? Não, ninguém me passa a perna, eu sou esperta. Então, se a gente quer andar com a verdade, e primeiro confronto que vem é o pessoal. Porque quantas verdades sobre nós, sobre mim, sobre você, vem à tona, que a gente quer camuflar também. Como é gostoso receber um elogio, mas como é difícil falar assim, olha, eu não sou tudo isso que você está pensando não, tá? Nossa, ontem mesmo, eu estava conversando, a Elza, minha sogra, fez um culto de gratidão lá na casa dela. Já tem um tempo que ela está morando na casa nova e ela ainda não tinha marcado, né, com um culto de gratidão pela casa nova. E ela
teve a atitude de fazer isso ontem, foi uma bênção. E no final do culto eu conversando e eu compartilhando alguma coisa lá com uma pessoa, e ela falou assim, nossa, Rafaela, não imaginava isso de você. É bom ouvir isso? Não é bom não, gente. Mas, se a gente quer andar com a verdade, que é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente não precisa temer confronto. Verso 12. E eis que eu venho rapidamente, repetindo aqui, Jesus repetindo o que ele falou no verso 7 ali, ó. E eis que venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo. A recompensa não é em vão o perseverar. O perseverar também a gente precisa pedir ao Espírito da Verdade que nos revele também o que é perseverar, né? Porque perseverar no erro é divino. Às vezes a gente se ilude com isso também, né? Não, eu estou perseverando. Talvez vai ser uma frustração tão grande quando a gente chegar no céu e Deus falar com a gente assim, não era pra você perseverar nisso não. Não era, você não entendeu meu recado, não? Como diz, é verdade esse bilhete? O Ederson, meu marido, que tem perseverado comigo, né? Acordando todo dia de manhã, tá acabando, tá, meu bem? Mas eu vou continuar acordando cedo, tá? Você me coloca pra gente fazer atividade física. Ei, Denis, meu amigo lá do Canadá. Então, olha só. Eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Ontem, pastor Pedro falou isso lá no culto da Elza, sobre galardão. Somos salvos pela graça, não é pelas obras, para que a gente não se glorie, né? Não é por merecimento, é pela graça, favor imerecido, mas a mesma Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. E a Bíblia fala também sobre galardão. Então, olha só, fala de Jesus. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Esse negócio de tô salvo, tô tranquilo, experimente ser reinante. Para você ver o bicho pegar. Para você ver o carro apertar. Não vamos nos contentar com a salvação. É tudo. Não é só tudo. E é difícil entender isso. Religiosamente, principalmente a gente que é criado em igreja, ouvir isso arranha, né? Por quê? Quantas vezes nos é ensinado e a gente leva uma vida só para ser salvo, tá bom demais. Quantas vezes eu já disse essa tolice de falar assim, se eu estiver no céu lavando banheiro, tá bom. Não tá bom. Eu não falo essa besteira mais. Por quê? Deus tem me dado essa vida, né? O Hélida, Nayara, tem nos dado essa vida pra gente conquistar galardões. Nada contra quem lava o banheiro, porque a gente tem que lavar, né? Na nossa casa, faz parte do ofício. Mas quem aí tem prazer e quer fazer isso eternamente, amém? Eu não. Se você quer, meus pêsames, tá? Se você vai querer lá lavar banheiro pra me servir, vai de boa. Eu não quero lavar banheiro pra você lá no céu, não. Eu quero galardão e eu quero reinar. E por isso que a gente tem que perseverar e não desistir. Porque aqui, ó, é fala de Jesus. E continua no 13 ele falando. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Então, olha que delícia, essa árvore da vida que desde o início, desde o Éden, está preparada para o nosso desfrute. Mas como é difícil esperar. Como é difícil esperar. Os apressadinhos lá, né? Eva e Adão quiseram desfrutar dela fora do tempo. E deu no que deu, que a gente já sabe a história, né? Abençoados são aqueles que praticam meus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora. Quem vai ficar de fora?
os cães, olha só. A gente comparado, sendo... A gente não, eles, que eu tô fora disso aqui. Sendo comparado a cães. Os cães, os feiticeiros, e os devassos, e os assassinos. Vamos lá. Quem mais, gente? Os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Tem como andar com a mentira e andar com a verdade? Não. E a gente tem aprendido isso, né? Deus abençoe, Suzana, que falou aí que precisa sair. A verdade não é só um posicionamento. Estou falando a verdade. Quantas vezes a gente repetiu isso nessa jornada, né? Que eu aprendi e compartilho isso sempre. A gente tem que encarar a verdade como uma persona. Cristo não fala a verdade, ele é a verdade. Então a verdade é uma pessoa, é uma persona. Da mesma forma que a mentira também é uma persona. Por quê? A Bíblia não fala que o diabo é o pai da mentira? Um posicionamento não tem pai. Então uma pessoa tem pai. Então olha só. E quem quer que ama e pratica a mentira. Então por isso que isso completa aquilo que está escrito aqui no verso 11. Como que a gente vai identificar? Porque o mentiroso, até se eu não me engano, na psicanálise, quem é aí da área me ajuda. Há até um distúrbio, uma doença mesmo de pessoas que falam mentira demais e elas passam a acreditar naquela mentira que elas falam. E para você, né, eu acho que tem até um diagnóstico disso, né? Então, assim, há um distúrbio, mas há também a questão espiritual da pessoa se gabar disso, né? Ah, eu consigo iludir, eu consigo trapacear. Quanta gente a gente conhece que fala que é negociante e deu um tombo no fulano, né? Obrigada, Dorinha, Deus abençoe. E conta isso como vantagem. Lembra aquele filtro que a gente fez, né? Sobre as coisas que não são legais na vida da gente. Como quando a gente transforma isso em legado, faz toda a diferença para o reino. É diferente quando a pessoa conta aquilo que não é legal para incentivar outros a reproduzir aquilo, os mesmos erros. Então é totalmente diferente. Então por isso é necessário que quem é mentiroso se revele. Quem é santo se revele. Quem é falso se revele. Para a gente não ser enganado. Por quê? A gente está clamando pela verdade. Fala de Jesus aqui no verso 16 novamente. Eu, Jesus, e engraçado que aqui ele traz o nome dele, né? Na versão de vocês está assim também? Porque às vezes ele se revela em enigma, né? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quantas vezes aqui, né? Se a gente for olhar aqui atrás, ele se revela em enigmas. Lá nas igrejas, né? Que até aqui, bem lá no início, está até escrito em vermelho também. Ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele fala que eu sou aquele que tem a espada na mão, as chaves, ó, aqui para a igreja de Éfeso, ó, no capítulo 2. Essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros. Então, assim, durante todo o Apocalipse, ele vem falando as suas características, os seus codinomes, vamos colocar assim, porque ele tem tantos nomes, né? A estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, e ele vai se revelando aqui, né? Em cada igreja. Aqui, por exemplo, no verso 18 do capítulo 3, né? Para a igreja de Tiatira, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes a chama de fogo e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Mas aqui, no finalmente, ele fala para cego ver e surdo ouvir, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas.
Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus, mas ele é aí, ó. A raiz de Davi, a estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. O Cordeiro. E o Espírito, eu acho que esse anjo aqui, Roma, capaz até de falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que eu estou enviando esse anjo, eu acho que ele se refere até a João, sabe, né? Que volta, que tem essa experiência, e apesar de que a Bíblia sempre se refere a nós filhos como santos, né? Separados. Não sei se Romão vai falar alguma coisa aqui sobre isso. Não está falando. Vamos lá, 17. E o Espírito e a noiva dizem, come on, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Então, né, Tônia? A gente tem que ler Apocalipse e não tem que ter medo. Ter medo de não entender, ter medo do futuro, ter medo dos flagelos. Estou falando Tônia aqui porque a Tônia falou isso aqui, né? Que pensava que não ia. Muito pelo contrário. A gente tem que ouvir isso tudo e falar, vem, vem, Senhor. Porque o tempo, todos os dias, é tempo oportuno de salvação. Hoje é o grande finale para muita gente. Como diz minha mãe, meu Deus, morre gente todo dia, né? Todo dia passa a bicicletinha aqui avisando que morreu, parará, paraná. Eu ainda quero criar esse projeto em Lajinha, de ter uma bicicletinha, pagar uma bicicletinha, um projeto, para avisar quem nasceu. Já pensou a gente começar a avisar na bicicletinha quem nasceu de novo? Que foi batizado? Fulano nasceu. Glória a Deus, foi batizado e entregou sua vida para Cristo. Olha que coisa linda que a gente pode fazer. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Isso aqui já é falas de João, né? Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se algum homem retirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida. Então, assim, a palavra ela se basta, ela se completa, ela não se contradiz. E é aquele negócio, você não está entendendo nada, leia a palavra. Sabe? Enquanto ela está disponível. Porque eu creio que talvez viveremos esse tempo. Fazer live, então, nem se diga, né, de leitura da Bíblia. Mas Cassiane canta a palavra, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Só que a palavra guardada no coração não é só para a gente não pecar, mas é para a gente se alimentar, para a gente se saciar, né, Celso? Dessa água que sacia a sede da nossa alma, né, Denise? Então, ela se basta. Ela se basta. Como diz o pastor Sainton, procure não a igreja mais perto da sua casa, mas a igreja mais perto da Bíblia. Às vezes a gente, por conveniência, por logística, ontem mesmo eu ouvi essa frase, minha filha está morando lá em Vila Velha, está estudando, ela está indo numa igreja pertinho da casa dela, porque fica mais fácil. Será que isso é bom? Se unir o útil ao agradável, melhor ainda. Se a igreja está perto da Bíblia e está perto de casa, glória a Deus. Mas que a gente tenha esse entendimento, que a gente desfrute desse privilégio que ainda temos de ter um monte de Bíblia, de várias traduções, com estudo, sem estudo,
com a palavra de Jesus escrita em vermelho ou sem. Hoje ganhei uma outra Bíblia. Gente, eu amo ganhar a Bíblia. Então que a gente fique atento a isso. A Bíblia precisa nos bastar. Talvez a gente tá... Bom dia, gente. Bom dia. Lúcia, minha casca de bala tá chegando aqui, ó. A gente precisa pensar o seguinte e ter esse raciocínio, principalmente depois de ler isso aqui, que não deve tirar nem quanta gente está usando provérbio popular para falar que é Bíblia. Não porque está escrito na Bíblia, até poderia estar. Se quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma prática real. Mas isso não está escrito na Bíblia. E muita coisa que está escrita na Bíblia, até o pastor Lucinho tem um livro que fala assim, eu não sei direito o título, mas eu só sei que fala assim, coisas que eu não queria ler na Bíblia. Que são assim, confrontos, que fala, gente, isso aqui não era para estar na Bíblia, para que isso está na Bíblia? Eu não queria que tivesse, não. O pastor Lucinho, a doideira dele, que eu amo, né? Então, assim, olha que coisa séria. Se algum homem, verso 19, se algum homem retirar algumas palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá. Então, se incluir, né, aqui no verso 18, vai ser acrescentado a gente pragas, misericórdia. Você vê que as taças ali, né, sempre comparando as pragas do Egito, né, de flagelos que ainda vão se viver nos fins do tempo. Então, assim, quem tira coisas desse livro vai ser acrescentado pragas, e quem acrescenta vai ser acrescentado pragas, e quem retira vai ser retirado parte do livro da vida. A sua parte do livro da vida. E da cidade santa. E das coisas que estão escritas neste livro. Isso é para nos trazer temor, mas não o medo que nos paralisa. Isso tem que nos impulsionar, tem que ser confronto para nos impulsionar a amar cada dia mais a ler a Bíblia. E não ter medo da nossa ignorância, porque somos. Até porque a gente é tão ignorante que a gente quer colocar o livro, a Bíblia, literalmente dentro de uma caixinha, né? Essa daqui vem dentro de uma caixinha, no sentido assim, de é isso e pronto, acabou. A Bíblia se basta, é isso e pronto, acabou. Mas ela não é só um livro. Ela é o nosso manual. Ela é manual, ela é vida. E o manual, né, Vânia? Muito bom você lembrar essa palavra. Quando que a gente recorre a um manual? Primeiro que a gente é ignorante, que a gente não leu o manual antes de... Você compra um eletrodoméstico? Alguém leu o manual antes? Não. Só aquilo que você não sabe fazer, né? Você vai lá e recorre. Quantas vezes a gente usa a Bíblia como um manual dessa forma errada que a gente usa o manual mesmo das coisas? Tá passando um apuro, tá naquele lugar terrível de aflição, aí você vai lá, igual o Urim Tumim, né? Fala comigo, Senhor. Aí você ainda quer que Deus fale aquilo que você quer. Porque se sai num lugar onde não entendi, ou será que é isso mesmo que Deus quer falar? Não, eu acho que eu abri no lugar errado. Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Então, o texto sem contexto, ele é pretexto. Então eu louvo a Deus por esse tempo que a gente passou junto. Ainda tem mais uns versículos, vamos acabar aqui. Verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz. Quem testifica é o próprio Jesus, né? Que está escrito aqui em vermelho. Certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Eu nem vou ler a explicação aqui, não. Porque assim, o Espírito Santo já falou tanto, né? E hoje a gente começou um pouquinho atrasado também. Dira falando aqui, né? A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. Então, que verdadeiramente, né, Dira? A gente pegue esse manual da forma íntegra. Eu quero entender esse manual. Até como prevenção, porque quando vier o BO, eu já estou sabendo no manual o que eu preciso fazer.
eu já sei no manual o que eu estou fazendo errado. Porque não é assim? Se você coloca um terra, minha mãe, por exemplo, quer acabar de assar o bolo na forma de alumínio no micro-ondas. Aí ela foi me contar, Rafaela, ó, eu fiz um negócio errado, mas deu certo. Falei, ah, mãe, deu certo, só tá vivo, não explodiu, não chamei eu em vida, deu certo. Mas é assim que a gente quer viver? Com esse aperto no coração? Então, a prática desse manual, a leitura, o estudo, isso nos traz paz. Por quê? Quando vem os vales, porque a vida é picos e vales, né? Tá lá em cima, tá lá embaixo. Isso é igual a batida do nosso coração. Se quiser estar só num nível, meu filho, morreu. Pode pedir a Deus para chamar a senha. E aí, o que a gente precisa? Estar prevenido. Apocalipse é para quê? Gente, quando acontecer, se a gente for presenciar, a gente vai ficar... Ah, vou ligar para a Vânia. Vânia, você viu o que aconteceu? Que coisa horrorosa. Gente, a gente já leu, já está escrito. A gente não é ignorante mais. É claro, né, Rogério? Bom dia. Que a gente precisa cada dia mais buscar te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Esse tem que ser o nosso alvo. Prosseguir e conhecer. Porque quando a gente é amigo de Deus e a gente tem a nossa identidade esclarecida, a gente, né, vai se tornando amigo. Quem convive muito aqui, eu não convivo tanto que eu gostaria com as meninas aqui, né? Estamos em 5 aqui hoje. A gente conhece o tom de voz, o jeito que escreve ou que não escreve. Tipo assim, se a amiga todo dia conversa com você no WhatsApp. Uai, hoje fulano nem me mandou mensagem, tá acontecendo alguma coisa. Isso é o quê? Isso é intimidade. Então é essa intimidade que a gente tem que ter com a palavra de Deus, com o próprio Deus, com a Trindade, né? Que a palavra Trindade não tem na Bíblia, finalizamos aqui, mas nem por isso ela deixa de existir. E qual seria o último filtro? Ora vem, né? Ora vem, ora vem. Eu acho que esse é o filtro de hoje, que não poderia ser diferente. Que a gente não tenha medo da vinda de Cristo. Ninguém quer morrer, mas a gente não precisa ter medo da morte. Porque o que a gente tem para viver é imensuravelmente melhor do que qualquer prazer. Pensa, ó, ganhei essa flor linda, maravilhosa aqui hoje. Olha que arranjo, gente. Mas que nível de flor vai ter na eternidade? A gente não sabe nem descrever, né? Ora vem. Esse ora é com O mesmo, né? É. Ora vem, Senhor Jesus. Para finalizar. Que a gente não tema em falar isso. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos dar um louvor para a gente finalizar aqui esse nosso tempo. E o coração tão grato, né, gente? Porque Deus é bom. E já que falamos aí de tantos nomes de Jesus, e ele se revelou aqui no verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é.
Aleluia. Que coisa linda. Não consigo ler todos os recadinhos, né? Chega pra cá, vocês também para aparecer aqui, todo mundo. Tem um monte de recados aqui. Tô vendo, né? Tanto recado. Tira uns print aí, ô Vânia. Para depois a gente ler, né? Quanta coisa. Quero muito. Ou quem tá aqui, que escreveu o recadinho, que tá lá no grupo de transbordo, transcreva os recadinhos. Fiquem bem aqui atrás, vocês para aparecer também aqui nesse final. Eu vou passar todos os... Transcreva lá pro grupo de transbordo. Vai ficar salvo, não salvo hoje, mas depois eu vou compartilhar essas lives de Apocalipse. Fica do lado de lá, Mônica, ó. Isso aí, ó, só para vocês aparecerem todo mundo. As lives de Apocalipse, elas vão ficar, eu vou publicar depois, já tô salvando. Por enquanto tá lá no privado, mas depois eu vou colocar no público, lá no meu YouTube. E vamos finalizar aqui com uma oração, né? Antes de eu falar o nome de todo mundo aqui com o filtro. Vamos agradecer, né? Pai, muito obrigado. Porque eu que acreditava que eu era inconstante. Obrigado porque o Senhor usou uma mentoria lá do Piorando, com o Pablo Marçal, que me desafiou, e esse desafio transbordou aqui, e grandes coisas o Senhor tem feito, e eu sei que vai continuar fazendo. Senhor, nós sabemos que a gente precisa entender que o Senhor quer nos usar, em tempo, em fora de tempo, em todos os lugares, com todas as pessoas, na nossa casa, no trabalho, no digital, em todo o tempo. Tudo é espiritual, tudo. Na academia, em todos os lugares, na igreja. Senhor, e que a gente tenha essa clareza. E eu te louvo, meu Deus, por cada live, por cada dia, por cada desafio que foi chegado até aqui. Senhor, e toda honra, toda glória, todo louvor é teu. Eu devolvo, meu Deus, todos os elogios que eu recebi e que eu ainda vou receber. Todo o carinho, todos os presentes, todas as presenças. Senhor, eu devolvo tudo para ti, porque eu sei que de mim, de nós, né? Porque isso aqui não foi só comigo, mas os desafios de cada um na sua casa, de tantas coisas que a gente viveu junto nesse período. Só vivemos e só chegamos aqui porque o Senhor esteve segurando a nossa mão. Então, obrigado, Pai. Senhor, e que a Bíblia possa ser verdadeiramente o nosso manual, não só para os momentos de apuro, mas em todos os momentos, que a gente possa ter o prazer e que o Teu Espírito Santo continue nos revelando o Teu querer, que é para cada um, para cada dia. O Senhor nos vê de forma ímpar, individual. Então, por isso que eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, para você, Glauce, para você, Vânia Berbit, para você, Tônia Fonseca, Mônica Nunes, clame, ora vem. Eu quero ter essa consciência do ora vem. Não tenho medo de pedir ao Senhor, vem, Senhor, completa a tua obra. Usa aquilo que o Senhor tem para me usar, mas que o justo seja mais justo, que o ímpio mais ímpio, que o falso mais falso, para que a gente não seja enganado. Ora vem para Helena Barbosa, para Alice Stocco, para Patrícia Procópio, para Val Giacomin, Carelo Lídia Emerick. Ora vem para Rosemary Gambatti, para Dani, do Mulher Merida, para a professora Dorinha, para Mônica Receputi, para Rogéria do Boneca Vida, para Beth Drummond, para Cátia Isabel, para o Celso Rodrigues, enfrentou fusos horários diversos aí, né, Celso? Glória a Deus por sua vida. Para Mari Mendes, ora vem Denise Matos, Lu Gambatti, Suzidale Pereira, Jacilene Gonçalo e Nilda Schneider. Quantas vezes esses nomes foram repetidos? E melhor do que a gente ouvir o nosso nome é saber que ele está escrito no livro da vida. Então que a gente não duvide disso e que a gente
Para o Hélida também, Brandão, hora vem para o Hélida. Aí, já estamos com saudades também, Dorinha. Mas não fica por aqui. Além da eternidade que vamos passar juntas, Deus com certeza vai proporcionar muitos outros momentos e muitos outros projetos vindo de todas nós para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Amém? Beijo no coração. Se a gente não morrer, Jesus não voltar, amanhã a gente não volta para a live, mas a gente continua disponível, porque poder é disponibilidade. Então que a gente seja disponível para viver o hora vem, Senhor Jesus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.